Muito bem. Então, essa aula a gente vai continuar as falácias, né, que a gente já vinha discutindo anteriormente. Me digam só uma coisa, vocês que estão aí visualizando a tela, né? O tamanho da letra tá bom? Ou vocês acham que eu preciso ampliar? Para mim tá bom. Ok, Para mim também. tá bom, tranquilo. Se alguém achar que tá ruim, pode avisar aí que eu aumento, tá? Bom, então, a próxima falácia, né? Lembrando que essa aqui são falácias que têm correlação com relevância. Então, assim, o que, que é relevante? Quando é que uma informação é relevante, né? É quando tem conexão. Então, sei lá, se a gente está falando de cuidados com pets, por exemplo, e outra pessoa no mesmo argumento fala de produtos de beleza para humanos, então, dependendo do contexto, isso pode ser que perca a correlação, né? Então, é isso que são essas falácias aqui, são bem comuns no dia a dia, né? E eu estou expondo para vocês, né? Quando é que argumentos acabam se tornando falhos, né? Em função dessas falácias, né? Então, o próximo se chama argumentum ad ignorantiam, né? Que é o argumento pela ignorância. Vocês vão ver que mais na frente tem alguns que não tem essa nomenclatura em latim, tá? Mas, enfim, né? A fonte que eu tirei, algumas das falácias tinham essa nomenclatura, outras não. Então, vamos fazer a leitura aqui bem rápido e uns apontamentos, né? Então, um exemplo claro desse tipo de argumento é afirmar que fantasmas existem porque ninguém nunca provou que não existem. Então, é aquela velha história, né? Tem certas informações que não existe uma comprovação científica, por exemplo, né? Esse caso de, sei lá, vários dogmas têm um pouco desse caráter, né? E, sei lá, o espírita, ele vai dar afirmações, né? Em cima do espiritismo, os católicos também, os evangélicos também, né? Tem pequenas diferenças ali, apesar de ter o elemento de Cristo presente nessas três que eu mencionei. E não dá para. Aí uns vão dizer que aquilo é verdade porque a falsidade não é comprovada. Da mesma forma que alguns podem afirmar que é falso porque a verdade não foi comprovada. Então aí você fica, né, você defende, mas não tem comprovação nem que é verdade nem que é falso. Então o argumento pela ignorância, a ignorância é isso, é por não conhecer, né? O fato de você não conhecer que é verdade, aí você apela pelo contrário, né? Que o falso também não foi comprovado. Enfim, não sei se deu para visualizar a ideia. Então, tá, mais exemplos, né? Telepatia também, né? Não tem comprovação se é verdade ou se é falso. Mediações espíritas, eu já comentei, né? E pronto, e essa questão também de adivinhação, né? Tem gente que faz, né? Bota as cartas, enfim. Não dá para comprovar que aquilo é verdade ou falso, né? A informação que a gente tem ali é um pouco probabilística, né? E o probabilismo, falar em cima da probabilidade, muitas vezes é indutivo. Então, sei lá, vocês podem cometer o argumento pela ignorância por esse fato. Né? Tá. Deu para entender, não? Ou ficou muito confuso a ideia? Deixa eu só.
Eu vou colocar aqui mais ou menos a ideia, assim, acho que o que que é assim, né? O argumento pela ignorância. Você tem uma frase, vou chamar a frase P, e não sabemos se ela é verdade ou se é falsa. Ninguém sabe, né? Aí, como é que a falácia ocorre? É alguém afirmar isso, né? Então, sei lá, um elemento A, ele afirma P, alegando que não foi comprovado que ela é falsa. E o elemento B, ela afirma o contrário do P, porque a verdade dela não foi comprovada. Na verdade, não dá para dizer se ela é verdade ou falsa, né? Já que não dá, assim, como não dá para dizer se é verdade ou falsa, eu não posso nem afirmar P, nem afirmar não P. Né? Então, a ignorância é isso, né? Por não saber, a gente aposta, na verdade, pelo que é conveniente, né, para a gente. Então, essa é a ideia, né, da falácia, né, argumento ético e ignorante. Tá, e agora vamos ao próximo, né, que é o argumento é de misericórdia, né, que é o apelo à piedade. Então, esse apelo ou esse tipo de argumento é muito comum, sei lá, dar um exemplo aqui bem rápido, né? A gente está num júri popular e tem lá um acusado, né, de um crime qualquer. Então, às vezes, o advogado, ele, ao invés de procurar argumentos ali em cima do fato, né, ele coloca o acusado numa condição de coitado, para que o júri tenha pena dele e absorva ele do crime, né? Ou seja, torne ele inocente. Mas aí já não é mais pelas razões, né, que envolve o crime, né? Às vezes é por razões que não tem nada a ver, né? Então, deixa eu fazer a leitura aqui do que eu escrevi. Então, o argumento pela piedade, o apelo à piedade, né, é comum ocorrer em júris, né, como eu comentei, em que o advogado de defesa de um acusado de um crime, né, deixa de lado fatos relevantes, né, que defende o seu cliente, descreve alguma característica para que o júri tenha a pena do acusado. Um exemplo que pode ser citado é alegar que um adolescente, né, isso nos Estados Unidos é muito comum, né, adolescentes cometerem crimes e serem julgados como adultos, dependendo do crime. Né? Então, imagine que um adolescente cometeu um crime hediondo e, de acordo com o advogado, ele joga a, a responsabilidade desse ato pelo fato dele ser órfão. Né? Então, sei lá, ele não coloca que ele teve um momento de raiva, ele não coloca que psicologicamente ele não estava bem naquela semana, ele não coloca que ele foi vítima de bullying por aquela pessoa que né, ele tenha cometido o ato sobre ele. Não, ele joga, né, uma característica daquela pessoa, né, para que o júri tenha pena, né, e absorva. Aí o júri acaba esquecendo todos os argumentos. Né? Então isso acaba sendo uma falácia, né? Isso a nível de argumentação. Né? Ok. O próximo o argumento ad populum, né, que é referência ao popular mesmo. Então, um exemplo muito comum é a mídia. Né? Então, a mídia bombardeia a população, né, com esse tipo de argumento. Ele exibe elementos sustentadores quando quer convencer que um determinado produto é bom, ou exibe obras em construção alegando que aquele candidato é o melhor. Né? Então, um exemplo aqui para que a gente pode comentar. Percebam como são as pessoas que aparecem em propaganda
bebidas alcoólicas, né? Então, sempre aparece pessoas que são, como é que eu digo? Elas são, o corpo delas são atléticos, né? Mas se a gente for num bar, né? Se a gente for para a vida real, né? Se a gente for num bar, a maioria das pessoas que estão ali, né? Se elas têm o hábito de beber por muito tempo, elas não têm nada de corpo atlético, né? Então, assim, o argumento Ed Populum, ele apela para isso, né? É o argumento que você exibe, às vezes, até o lado melhor da coisa. Então, assim, um vendedor, por exemplo, né? Quando ele vai argumentar para lhe convencer a comprar um produto, ele vai falar só dos benefícios, né? E vai extrapolar os benefícios, né? Vai dizer que, né, o produto pode ser bom, mas ele coloca como o melhor do mercado. E muitas vezes ele não fala dos contras, né? Que às vezes você compra um produto, ele é excelente, porém um descuidado sobre o armazenamento pode fazer com que ele se perca rapidamente, e isso ele fala, o vendedor, né? Que a intenção dele é vender, né? Então, aí tem um erro de argumentação no sentido, né, que é colocado só alguns caracteres em cima, e às vezes, muitas vezes, caracteres falsos, né, em cima de um produto, né? Isso aí é o marketing de forma geral. Ele faz isso, né? Ok. O próximo é o argumento ad vericudium, que é o apelo à autoridade. Então, esse argumento ele é muito comum no seguinte sentido. Imagine que vocês estão lá debatendo com a família de vocês, né? Alguma coisa, alguma informação, algum debate, sei lá, alguma notícia que apareceu na TV, e uma das pessoas duvide e diga, não, não, peraí, como é, não, isso está correto aí, quem foi que falou isso, né? Pronto, é aí que pode, às vezes, ocorrer esse tipo de falácia, né? É você jogar a responsabilidade daquela fala para uma celebridade, aí muitas vezes todo mundo se cala, mas às vezes as celebridades elas erram, né? Então, assim, não é garantia, né? Que às vezes o especialista ele erra também, nós somos humanos, né? Então, esse é o tipo de argumento, né? É quando apela à autoridade, né? Você joga a responsabilidade daquela fala para uma autoridade. Então, vou ler bem rápido aqui, né? Depois de ter comentado isso. Um argumento é incorreto desse tipo quando se afirma que uma determinada proposição foi a afirmação de uma celebridade. Isso de forma geral. Uma celebridade, sei lá, intelectual, inclusive, né? Você pode jogar para Albert Einstein. Ele é uma celebridade, de certa forma, né? Assim, esse é o sentido dessa palavra que eu coloquei no texto, né? Dizer que algo estava nos escritos não publicados por Einstein, verdadeiro, por exemplo, não significa que aquilo é verdade, né? Pode ser que ele não tenha publicado por ter alguma inconsistência ali, né? Aí ele resolveu, não, tá errado, aí arquivou, alguém pegou depois, né? Muitas vezes após a morte, né? O pessoal pega os pertences e, né, às vezes encontra lá os manuscritos que não tem publicação em canto nenhum. Outro exemplo é quando uma celebridade faz propaganda de um produto e ela faz afirmação sobre o produto, né? Aí, esse exemplo, eu coloquei esse último, ele parece muito com o argumento ad populum. Na verdade, é como se fossem os dois juntos. É colocar uma celebridade para vender um produto. Então, se ela só exibe, né, o produto e não fala e não argumenta nada, aquilo é um argumento ad populum, né, o argumento do sexto tipo. Se a celebridade argumenta sobre aquele argumento que a celebridade está usando, acaba se tornando o sétimo, né? Então,
Tem uma pequena diferença aí, né? Ok. Não sei se deu para perceber, né? Eu vou repetir, né? Imagine uma propaganda de shampoo, né? Cristiano Ronaldo tem um shampoo, sei lá, esqueci agora qual é o produto que ele vende lá. Aí suponha que na propaganda apareça uma voz que não seja dele. Então, ele está ali na propaganda só como um elemento, né? Influenciador, né? Dos telespectadores. Se Cristiano Ronaldo não falar absolutamente nada, né, ele não der nenhum tipo de argumento, então a gente está no argumento ad populum, né? Então tem outra pessoa falando, né? Imagine que não é só propaganda que envolva imagens, né? Suponha que seja uma propaganda que alguém fala algo e o Cristiano Ronaldo ele está ali só como um elemento, repito, né? É só a questão do marketing mesmo. Agora, se numa segunda propaganda é ele que fala do produto, aí é um argumento ad verecundiam, né? Que aí a gente já pode dizer, inclusive, né, que foi ele que disse, né? Então, podemos cometer essa falácia nesse sentido, né? Ok. O próximo, o argumento por acidente, né? Aí já não está mais em latim. Então, a falácia do acidente, ela consiste em aplicar uma regra geral a um caso particular, cujas circunstâncias torna a regra inaplicável. Então, um exemplo que eu coloquei foi esse, ó. O que foi comprado hoje será comido hoje. Ou, desculpe, o que foi comprado ontem será comido hoje. Essa aqui é uma premissa. Aí a segunda premissa é: foi comprado carne crua. Aí qual seria a conclusão? Portanto, irá comer carne crua. Então, assim, o acidente, né, que é colocado, né, esse nome, né, nesse tipo de falácia, é em relação à condição, tá? Então, na verdade, né, o produto que foi comprado ontem, ele vai ser consumido hoje. Se foi comprado carne, vai ser consumido carne. Falando assim, a gente não exibe a condição. Mas a partir do momento que a gente põe a palavra crua, aí a gente já está colocando uma condição aí, né? E a gente pode cometer a falácia, né, por acidente nesse sentido, né? A gente generaliza sem observar algumas características. Ok. Aí tem dois tipos de acidentes, né? Tem o acidente convertido e a gente chama também generalização apressada. Então, a gente generalizar, dado a evidência só de alguns casos. Isso é muito comum quando a gente está muito chateado, né? Então, um exemplo seria dizer, né, seria levantar o argumento que álcool deveria ser proibido depois de um parente sofrer um acidente automobilístico em função do uso de álcool por parte de terceiros envolvidos. Então, sei lá, imagina que aconteceu um acidente grave e o parente, né, de uma determinada pessoa, vamos supor que ela não estava usando o álcool, né, ela não estava sob efeito do álcool, mas aí outra pessoa que bateu nela, né, estava embriagada. Aí suponha que a TV local foi entrevistar a pessoa, né, que perdeu o ente querido, e ela usa esse tipo de argumento, né, sendo que a gente percebe que o argumento tá ele é tendencioso porque é um argumento emocionado, né, o fato de ter perdido o ente, né,
o entrevistado, né, ele não está racionalmente normal, digamos assim. Então, ela pode cometer esse erro, né, de assistente convertido ou falar de uma maneira generalizada, né? O fato do seu parente não ter, o fato do seu parente ter sido envolvido, né, num acidente onde o álcool foi um dos fatores, né, que contribuíram, não significa que a proibição do álcool, né, ingerível deva ocorrer, né? Outro exemplo, né, de uma falha de argumento, né, desse tipo é alegar que drogas deveriam ser legalizadas pelo fato da população hospitaleira, né, ser beneficiada. Mas ali tem um contexto ali, né? Muitas vezes aquelas drogas é para os pacientes não sentirem dor. E o fato das drogas trazerem esses benefícios para os pacientes não significa que as drogas têm que ser, né, legalizadas, né? Então, são dois tipos de argumento, né, dois exemplos que nós generalizamos baseado em alguns casos, né? É muito comum também esse, né? Você dizer assim que, sei lá, suponha que algum aluno dessa turma diga o seguinte: professor, ninguém gosta de matemática, fala a verdade. Aí, como assim? Aí você diz: na minha turma, né, ninguém gosta. Vamos supor que de fato na sua turma ninguém gosta. Mas isso não significa que ninguém goste, né? Só porque o pessoal da sua turma não gosta. Isso também seria um exemplo de acidente convertido, né? Essa ideia de convertido, né, aqui tem essa ideia de apressado, né? Mas na tradução de certas línguas, o convertido também significa inverso. Então, aqui eu já estou fugindo, né? Eu já não estou falando mais de falácia, sim do termo convertido. Então, até quando a gente comenta assim, não, esse cara ele é convertido, né? Ele agora é evangélico, então parece que a vida dele é o inverso do que era, né? Então, é um pouco nesse sentido do convertido, apesar de não aparentar nesse contexto, né? Que não aparenta ser inverso de nada. Mas, enfim, é só uma observação, né? Essa questão de nome, às vezes, a correlação é diferente, né? Sei lá, às vezes é da origem, né? Da língua, que lá eles usam alguns termos de forma um pouquinho diferente. Que esse texto original, eu peguei a versão em português, mas os elementos desse texto que eu tenho colocado aqui, o original dele é em inglês. Mas, enfim, isso aí é outra coisa. O próximo argumento é o da falsa causa, né? Então, isso também é comum, né, no dia a dia, que é no processo de causa e efeito. Então, você está doente, aí várias pessoas dizem para você tomar um produto. Tem até umas brincadeiras que o pessoal faz, né, que é tipo assim, a pessoa, sei lá, um grupo, né, se reúne no fim de semana e todo mundo bebe, 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 come churrasco, né, tá lá naquela farra. Aí alguns no dia seguinte passam mal e dizem assim, caramba, o churrasquinho me fez mal. Bom, aí o pessoal dá risada, né, porque sabe que não foi o churrasquinho, né, foi um dos efeitos do álcool, né, em excesso. Então, esse exemplo que o pessoal meio que brinca, né, é uma falsa causa, né? Então, tem vários outros, eu coloquei aqui, né? Vou fazer a leitura aqui bem rápido, né? No processo de causa e efeito, né, que é isso que eu dei esse exemplo, né? Não necessariamente uma determinada causa gera aquele efeito para que seja afirmado com toda certeza, né? Você pode dizer, olha, comigo aconteceu isso, não sei se vai acontecer com você, isso seria o correto, né? Mas você afirmar
né? Tanto que algumas pessoas usam até termos assim que afirmam, né, com toda certeza que rapaz, é tiro e queda. Tome mastruz que vai passar, né? Tome óleo de coco, sei lá. Aí um exemplo que eu coloquei aqui, né? É dizer que o câncer foi curado com soro caseiro, né? O fato dessa pessoa ter tomado soro caseiro no período que estava em tratamento não significa que o soro caseiro que foi responsável pela cura. Ele pode ter contribuído, mas ele não foi o responsável literalmente, né? Então, esse é o tipo de falácia, né, que pode acontecer, né? A próxima é o petitio principii, né, que é a petição de princípio. Assim, a ideia dele é baseado num axioma lógico, que tem um axioma lógico que diz o seguinte: essa frase que eu vou escrever aqui, P implica P, ela é verdadeira, sempre, mas a nível de argumento ela não convence ninguém de nada. Então, por exemplo, eu sou professor porque eu sou professor, ou dizer eu sou professor, isso implica que eu sou professor. Tá, mas aí vem as questões, né? Por que você está falando isso, né? Onde é que você quer chegar, né? A sensação que tem, essa frase sozinha, ela é uma proposição verdadeira, né? Mas aí não tem argumento. Um argumento não pode ser formado só por uma proposição, né? Vamos supor que isso aqui seja uma proposição. Então, o axioma lógico, né? Ele afirma que sempre essa proposição é verdadeira, mas ela não é argumento, porque precisa de mais, né? Precisa de pelo menos mais uma. Então, onde é que está a falácia aí? A falácia se encontra de você concluir uma das premissas. Então, você diz algumas premissas e a conclusão é uma das premissas. Pronto, aí um exemplo que eu coloquei aqui, né, que é bem parecido, é dizer que isso aqui é um argumento. Eu vou dizer que alguém é bonito porque ele é bonito, né? Não tem a premissa aqui é a própria conclusão, né? Aí isso é um falso argumento, né? Isso é incorreto. Você tem que dizer por que ele é bonito, né? Sei lá, porque ele é alto, ou porque ele é simétrico, ou porque ele obedece às proporções áureas, sei lá. Você tem várias razões, né, para dar um argumento, e não, né? É muito comum isso ser cíclico. É muito comum a pessoa dizer, rapaz, por que tu acha isso? Porque eu acho. Sei lá, né? É muito comum. Tá, eu sei que o nosso tempo estourou aqui, eu queria pedir a vocês só mais alguns minutos, né? Só para não ficar incompleto, tá? Tá faltando só dois, eu vou fazer aqui a leitura bem rápido. Pode ser? Tem algum problema? Não? Acho que mais 2 minutos eu encerro, dá para fazer os comentários sobre esses dois últimos. Bom, então deixa eu me apressar aqui. A próxima falácia é em relação à pergunta complexa, tá? Isso aqui é muito comum em júri também, onde ele quer arrancar de um acusado, muitas vezes inocente, né, que ele fez algo. Então, são perguntas comprometedoras, né, que um simples sim ou não pode induzir a afirmar coisas que não necessariamente são. Um exemplo. Um exemplo seria você dizer o seguinte: você abandonou seus maus hábitos? Bom, se você diz não, então você está afirmando que você tem maus hábitos, né? E se você disser sim, você está afirmando que, por mais que você não tenha agora, mas você já teve maus hábitos. Mas pode ser que você não tenha maus hábitos. Então, aí, no caso, uma resposta adequada, né? Se você não tem maus hábitos,
é você contra-argumentar dizendo, e quem foi que disse que eu tenho maus hábitos? Né? Então, dependendo de como você responde a pergunta, você pode se comprometer. Outra pergunta, né? Você deixou de bater na sua esposa? Esse tipo de pergunta, um simples sim ou não, pode lhe comprometer, né? E você pode nunca ter batido. Né? Então, a falácia da pergunta complexa, né, pode, num argumento, né, fazer com que a pessoa, né, fale falsidades que não faz parte do contexto. Né? E por último, né, tem o ignoratio elenchi, né, que é a conclusão irrelevante. Normalmente esse tipo de prática, né, funciona quando a pessoa tenta convencer falando demais. Né? Então, sei lá, tem gente que vai vender um produto, às vezes fala. O cara fala tanto que as premissas que ele falou ali, ninguém nem lembra. Aí a conclusão, muitas vezes, não tem correlação com as coisas que ele falou. Né? Aí um exemplo seria, sei lá, suponha que as principais autoridades de um determinado município, né, estão discutindo ali questões ambientais, né, e tem muita coisa ali falando, né, sobre o meio ambiente. Aí alguém se pede a fala e diz que todo mundo daquele município deveria ser empregado, recebendo pelo menos 4 salários mínimos. Como ele é um benefício geral para a população, muitas vezes a população não refuta isso. Porém, isso não tem nada a ver com a questão que, né, a questão tem correlação com o meio ambiente. E no caso desse, né, como eu falei, ninguém tende a discordar. Né? É um exemplo, né? Mas bom, é isso. Então, gente, aqui eu encerro essa parte, né, dessas falácias, né, dentro de argumentos ou debates, e aí eu vou, né, criar alguma atividade, né, ver se é relevante ou se dá para criar exercícios simples, assim, né, uma atividade simples para vocês. Aí eu entro em contato, né, lá no grupo do qual será a minha decisão. Eu vou colocar aqui só a gravação dos presentes, né? Vou exibir aqui os presentes. Eu sei que já tem gente da outra turma, mas isso não é relevante aqui para a gente. E é isso, tá? Desculpa aí ter passado um pouquinho mais do tempo. E eu estou encerrando por aqui. Pois tá, gente. Grato aí pela presença de todos, tá? Né, não? O Wagner saiu do terceiro de volta para o primeiro. Bom,